Conta um Conto apresenta de Isaac Asimov, parte integrante do livro Escolha a Catástrofe. Narração Marcelo Fávaro. Inscreva-se, ajude o canal deixando o seu like. Caso queira ser um colaborador, visite as plataformas Apoia-se, Pix ou PicPay. No Instagram você vai encontrar making-offs das gravações e áudios exclusivos. Vamos agora para a parte 1 do livro Catástrofes do Primeiro Grau. Este é um livro em que Isaac Asimov especula sobre possibilidades de um apocalipse ou de um colapso da humanidade. Assim, Asimov dividiu as possibilidades de catástrofes em 5 graus diferentes. As de primeiro grau levariam ao fim de todo o universo, enquanto as de 5º grau levariam a humanidade de volta à barbárie, sem que a vida seja necessariamente extinta. 1. O dia do juízo final. Ragnarok. A convicção de que o universo todo caminha para um fim, a catástrofe do primeiro grau mencionada na introdução, é antiga e constitui, de fato, parte importante na tradição ocidental. Um quadro particularmente dramático do fim do mundo é-nos revelado pelos mitos propalados entre os povos escandinavos. A mitologia escandinava é um reflexo do rude ambiente subpolar em que os audazes nórdicos viviam. É um mundo em que os homens e mulheres desempenham papéis secundários e no qual o drama se desenrola num conflito entre deuses e gigantes. Conflito esse em que os deuses aparecem em franca desvantagem. Os gigantes de gelo, os longos e cruéis invernos escandinavos, são invencíveis. Afinal de contas, e até dentro da sitiada fortaleza dos próprios deuses, Loki, o deus do fogo, tão essencial num clima nórdico, é tão cheio de truques e tão traiçoeiro quanto o próprio fogo. No final aparece Ragnarok, que significa o destino fatal dos deuses. O Richard Wagner tornou esse termo mais conhecido como o Crepúsculo dos Deuses, né? A sua ópera assim denominada. Ragnarok é a batalha final decisiva entre deuses e seus inimigos. Seguindo os deuses, vêm os heróis do Valhalla, que na Terra tinham morrido em combate. Seus oponentes são os gigantes e monstros de natureza cruel, liderados pelo renegado Loki. Um por um os deuses caem, embora os monstros e gigantes, inclusive Loki, também morram. Na luta, a Terra e o universo perecem. O Sol e a Lua são engolidos pelos lobos que os perseguiam desde a criação. A Terra pega fogo, arde e se fragmenta, num holocausto universal. Quase como um detalhe insignificante da grande batalha, a vida e a humanidade são extintas. E esse, dramaticamente, deveria ser o fim. Mas não é. De algum modo, uma segunda geração de deuses sobrevive. Outro sol e outra lua passam a existir. Uma nova terra surge. Um novo par de seres humanos vem à existência. Um anticlímax feliz se opõe à grande tragédia de destruição. Como isso pôde acontecer? A lenda de Ragnarok, como a conhecemos hoje, é tomada dos escritos de um historiador islandês, Snorri Sturluson, de 1179 a 1241. Naquela época, a Islândia já tinha sido cristianizada e a lenda do fim dos deuses parece ter sofrido influência cristã. Havia, afinal de contas, lendas cristãs sobre a morte e regeneração do universo que havia muito precediam a lenda islandesa de Ragnarok. Por sua vez,
as lendas cristãs eram influenciadas pelas dos judeus. Expectativas messiânicas. Enquanto o reino davídico de Judá existiu, no período anterior a 586 a.C., os judeus estavam convictos de que Deus era o divino juiz e atribuía recompensas e punições aos indivíduos de acordo com seus méritos. As recompensas e punições eram aplicadas nessa vida. A certeza foi anulada. Após o reino de Judá ter sido destruído pelos caldeus sob Nabucodonosor, seu templo arrasado e muitos dos judeus levados para o exílio na Babilônia, começou a crescer entre os exilados o anseio pela volta do reino e de um rei da velha dinastia de Davi. Na medida em que tais desejos, expressos abertamente, representavam traição para os novos dirigentes não-judeus, surgiu o hábito de apenas fazer-se alusões à volta do rei. Uns falavam do Messias, ou seja, o ungido, já que o rei era ungido com óleo como parte do ritual de entronização. A imagem do rei que retornava era idealizada como algo que prenunciava uma maravilhosa idade do ouro e, realmente, as recompensas da virtude eram removidas do presente, onde manifestamente não estavam ocorrendo, e transferidas para um futuro dourado. Alguns versos descrevendo a idade do ouro foram incluídos no livro de Isaías, que propagou as palavras de um profeta já atuante em 740 a.C. Os versos propriamente ditos devem provavelmente datar de um período posterior. Sem dúvida, para introduzir essa idade de ouro, os justos dentre a população deveriam ser elevados ao poder e os maus destituídos do poder ou até mesmo destruídos. Assim, abre aspas. E ele, Deus, julgará as nações e convencerá de erro a muitos povos. E elas, as nações, de suas espadas forjarão relhas de arados, e de suas lanças foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem daí por diante se adestrarão mais para a guerra. Isaías, capítulo 2, versículo 4. Abre aspas. Mas julgará os pobres com justiça, e tomará com equidade a defesa dos humildes da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e matará o ímpio com o sopro dos seus lábios. Isaías 11, 4. O tempo passou, e os judeus retornaram do exílio, mas isso não trouxe alívio. Havia hostilidade entre seus vizinhos não-judeus mais próximos e eles se sentiam indefesos em face do poder avassalador dos persas, então dominadores do país. Os profetas judeus tornaram-se mais incisivos, portanto, em seus escritos sobre a idade do ouro vindoura, e particularmente sobre a condenação que aguardava seus inimigos. O profeta Joel, escrevendo por volta de 400 a.C., disse, abre aspas, ai, 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 que dia terrível, porque o Senhor está perto e virá com uma assolação da parte de Todo-Poderoso. Joel 1,15. É o quadro da aproximação de um tempo específico quando Deus julgará o mundo inteiro. Abre aspas, juntarei todas as gentes e conduzi-las-ei ao vale de Josafá. E ali entrarei com elas em juízo acerca de Israel, meu povo e minha herança. Joel 3, versículo 2. Esta foi a primeira expressão literária de um dia do juízo final, ocasião em que Deus poria fim à presente situação do mundo. Tal noção se tornou mais forte e extremada no século II a.C., quando os seleucidas, dirigentes gregos que haviam sucedido à dominação persa depois de Alexandre Magno, tentaram suprimir o judaísmo. Os judeus sobre os macabeus se rebelaram, e o livro de Daniel foi escrito para apoiar a rebelião e prometer um futuro brilhante. O livro baseava-se parcialmente em antigas tradições relativas a um profeta, Daniel. Da boca de Daniel vieram descrições de visões apocalípticas.
Deus, chamado de o Ancião dos Dias, faz sua aparição para punir os perversos. Abre aspas. Eu estava, pois, observando essas coisas durante a visão noturna, e eis que vi um personagem que parecia o Filho do Homem, que vinha com as nuvens do céu, e chegou até o Ancião dos Muitos Dias, e o apresentaram diante dele. Ele deu-lhe o poder, a honra e o reino, e todos os povos, tribos e línguas lhe serviram. O seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e o seu reino não será jamais destruído. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. E este ser que parecia o Filho do Homem se refere a alguém de uma forma humana, em contraposição aos inimigos de Judá, que haviam sido previamente representados sobre a forma de diversas feras. A forma humana pode ser interpretada como representando Judá em abstrato, ou o Messias em particular. A rebelião macabeia foi bem sucedida, e um reino judeu restabelecido. Mas isso também não trouxe a Idade do Ouro. Entretanto, os escritos proféticos mantiveram vivas as expectativas dos judeus durante os 2 séculos seguintes. O dia do juízo final permaneceu sempre como quase iminente. O Messias estava sempre para chegar. O reino da justiça estava sempre a ponto de ser estabelecido. Os romanos sucederam aos macabeus, e no reinado do imperador Tibério houve um pregador muito popular na Judéia, chamado João Batista, cuja mensagem continha a seguinte temática, abre aspas aí, fazei penitência porque está próximo o reino dos céus. Mateus, capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Com a expectativa universal assim constantemente reforçada, qualquer um que se proclamasse o Messias certamente teria seguidores. Sob os romanos, houve vários pretendentes que politicamente conduziram a nada. Dentre esses, contudo, figurava Jesus de Nazaré, a quem alguns humildes judeus seguiram e se mantiveram fiéis mesmo depois de Jesus ter sido crucificado sem que uma mão lhe erguesse para salvá-lo. Aqueles que acreditaram em Jesus como Messias poderiam ter sido chamados de messiânicos. Todavia, a língua dos seguidores de Jesus veio a ser o grego, na medida em que mais e mais gentios se convertiam. E em grego, a palavra correspondente a Messias é Christos. Assim, os seguidores de Jesus passaram a ser denominados cristãos. O sucesso inicial da conversão de gentios deveu-se às pregações missionárias carismáticas de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, e começando com ele, o cristianismo iniciou uma corrida de expansão que trouxe para sua bandeira o primeiro Roma, depois Europa e depois grande parte do mundo. Os primeiros cristãos criam que a chegada de Jesus, o Messias, isso é, Jesus Cristo, significava que o dia do juízo final estava prestes a vir. Ao próprio Jesus são atribuídas predições do iminente fim do mundo. Abre aspas. Mas, naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas do céu cairão, e se comoverão as potestades que estão no céu. Então verão o Filho do Homem vir, sobre as nuvens com grande poder e glória. Em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que se cumpram todas essas coisas. O céu e a terra passarão. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas só o Pai. Marcos, capítulo 13, versículo 24, 27 e 30 a 32. Em aproximadamente 50 depois de Cristo, 20 anos após a morte de Jesus,
o apóstolo Paulo ainda aguardava o dia do juízo final de um momento para o outro, né? Como se fosse ocorrer realmente ali em qualquer dia. Abre aspas. Nós, pois, vos dizemos isto, segundo a palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, que fomos reservados para a vinda do Senhor, não passaremos adiante daqueles que adormeceram, porque o mesmo Senhor, com alarido, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que ficamos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens ao encontro de Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quanto ao tempo e ao momento dessa segunda vinda de Jesus Cristo, não tendes necessidade, irmãos, de vos escrevamos, porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão durante a noite. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18 e 5 o versículo 1 e 2. Paulo, como Jesus, fazia notar que o dia do juízo final viria logo, mas tinha o cuidado de não estabelecer uma data exata, e o que ocorreu é que o dia do juízo final não veio, os maus não foram punidos, o reino ideal não foi estabelecido, e aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias tiveram de se contentar com a crença de que o Messias teria que vir uma segunda vez, a parousia ou a segunda vinda, e que então tudo o que havia sido previsto ocorreria. E os cristãos foram perseguidos em Roma, sob Nero, e em maior escala, mais tarde, sobre o imperador Domiciano. Exatamente como a perseguição seleucida se tinha gerado as promessas apocalípticas do livro de Daniel nos tempos do Velho Testamento. Assim, as perseguições de Domiciano originaram as promessas apocalípticas do livro do Apocalipse nos tempos do Novo Testamento. O Apocalipse foi provavelmente escrito em 95 d.C., durante o reinado de Domiciano. E nesse livro, confusa e detalhadamente, o dia do juízo final é descrito. Narra-se uma batalha final entre todas as forças do mal e as do bem, num lugar chamado Armagedon. Contudo, os detalhes não são tão claros assim. Apocalipse capítulo 16, versículo 14 e 16. Finalmente, porém, abre aspas, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Está lá no Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 1. É bem provável, portanto, que qualquer que tenha sido a origem do mito escandinavo de Ragnarok, a versão que chegou a nós deva algo àquela batalha do Armagedon no Apocalipse, com a sua visão de um universo regenerado. E o Apocalipse, por sua vez, deve muito ao livro de Daniel, que é lá do Velho Testamento. Milenarismo. O livro do Apocalipse introduziu algo novo. Abre aspas. Vi, então, descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a serpente antiga, que é o demônio e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Meteu-o no abismo e fechou-o e pôs selo sobre ele, para que já não seduza mais as nações, até que se completem os 1000 anos. E depois disto, deve ser solto por pouco tempo. Apocalipse 20, 1 e 3. Porque o demônio deva ter sua ação cesseada durante 1000 anos ou milênios, e então solto por pouco tempo, não está claro. Mas pelo menos aliviou a aflição daqueles que criam que o dia do juízo final se aproximava. Poder-se-ia sempre dizer que o Messias tinha vindo e que o demônio estava aprisionado, significando que o cristianismo podia resistir. Mas a verdadeira batalha final e o verdadeiro fim viriam 1000 anos mais tarde.
Parecia natural supor que os 1000 anos tinham começado com o nascimento de Jesus, né? Por isso, arredondar, né, a data, e por isso, no ano 1000 havia esse clima de nervosa apreensão. Ih, caramba, vai acabar o mundo. Mas passou e o mundo não acabou. As palavras de Daniel e do Apocalipse eram tão elípticas e obscuras, e a necessidade de crer era tão grande, que permaneceu sempre possível uma releitura e reavaliação das vagas predições para levantamento de novas datas do dia do juízo final. Até grandes cientistas como Isaac Newton e John Napier ocuparam-se com isso. Chamam-se milenários, aqueles que tentaram calcular quando os cruciais 1000 anos se iniciariam e quando terminariam. Podem também ser chamados de quiliastas, palavra grega para 1000 anos. Por estranho que pareça, o milenarismo, apesar dos repetidos desapontamentos, está agora mais fortalecido do que nunca. Pessoal, abro aspas aqui, agora é o narrador falando. Esse livro foi escrito, evidentemente, no século XX, né? Isaac Asimov não chegou à virada do milênio, né? Por isso que ele está falando aqui, né? Que apesar dos repetidos desapontamentos, agora está mais fortalecido do que nunca, porque justamente a gente estava chegando nos anos 2000 e vinham novamente essa ideia do milenarismo. Eu lembro bem quando eu era criança, muita gente tinha certeza que ia acabar. 97, 98, 99, isso era papo comum no dia a dia, né, de que o mundo ia acabar na virada de 99 para 2000. Também tinha aquela história do bug do milênio, dos computadores e tal, mas essa ideia, voltando para o texto aqui. O movimento atual começou com William Miller, 1782 a 1849, um oficial de exército que lutou na guerra de 1812, e até então um cético. Após a guerra, ele se transformou no que hoje denominamos um cristão que nasceu de novo. Começou com o estudo de Daniel e do Apocalipse e concluiu que a parousia ocorreria em 21 de março de 1844, apoiado, para tanto, em diversos cálculos por ele mesmo realizados. Predisse que o mundo terminaria em chamas, segundo o modelo das lúgubres descrições do livro de Apocalipse. Teve por seguidores cerca de 100 mil pessoas, muitas das quais, no dia indicado, tendo vendido seus bens materiais, se reuniram na encosta de uma colina para serem levadas para o alto, ao encontro com Cristo. E o dia transcorreu sem nenhum incidente. Miller refez seus cálculos e estabeleceu 22 de outubro de 1844 como novo dia, o qual também passou normalmente. E quando Miller morreu em 1849, o universo ainda estava em pleno funcionamento. Entretanto, muitos dos seus seguidores não se desencorajaram. Interpretaram os livros bíblicos apocalípticos de maneira que os cálculos de Miller indicassem o início de algum processo celestial ainda invisível à consciência terrena. Haveria ainda um outro milênio de espera, e a real parousia, ou a segunda vinda de Jesus, foi postergada mais uma vez, porém, como sempre, para um futuro não tão distante. E assim foi fundado o movimento adventista, que se subdividiu em várias seitas diferentes, incluindo os adventistas do sétimo dia, que retornaram os costumes do Velho Testamento, como guardar o sábado, que é o sétimo dia. Um dos que adotaram as crenças adventistas foi Charles Taze Russell, 1852-1916, que em 1879 fundou uma organização que veio a se chamar Testemunhas de Jeová. Russell esperava a parousia de um momento para o outro e predisse várias datas para isso, tal como Miller, decepcionando a cada vez. Morreu durante a Primeira Guerra Mundial, a qual deve ter lhe parecido ser o começo das batalhas finais descritas no Apocalipse. Mas, novamente, o advento não veio. O movimento continuou a florescer, contudo, com Joseph Franklin Rutherford,
1869, 1942. Ele aguardava a parousia com o empolgante slogan: milhões vivendo agora jamais morrerão. Ele mesmo morreu durante a Segunda Guerra Mundial, que mais uma vez deve ter parecido ser o início das batalhas finais descritas no Apocalipse. Mas novamente o advento não se seguiu. E apesar disso, meus caros ouvintes, o movimento floresce e agora alega agregar mais de 1 milhão de fiéis em todo o mundo. É isso aí, pessoal. Final do escrito aqui. Meu nome é Marcelo Fávaro. Gente, que coisa interessante. E olha o nome do segundo capítulo desse livro, do Isaac Asimov. No primeiro momento, lembra que eu falei lá no começo? Que ele fala dessa questão religiosa, né? Num segundo momento, o aumento da entropia. E ele já começa com as leis de conservação. E vocês já ouviram falar da entropia no conto. Qual é o nome do conto? A Última Pergunta, isso mesmo. Então aqui, pessoal, num primeiro momento ele fala do Ragnarok. E vocês viram o filme, claro, né? Trata aí do fim daquele mundo que eles conheciam, né? E o recomeço, conforme... Eu acho que eles pegaram bem essa ideia do Ragnarok e transformaram no filme, né? Porque, ó, é o fim de Asgard, né? Asgard acaba lá com a irmã do Thor e há um recomeço em uma nova terra, né? Então eles fizeram uma paráfrase aí muito interessante. Ficou um filme, para mim, um dos melhores do universo Marvel. E eles falaram aí que o Ragnarok realmente é essa batalha final entre deuses e seus inimigos, os gigantes, né? Os gigantes de gelo que simbolizavam esse inverno cruel que os países nórdicos enfrentavam, né? E aí ele pula para as expectativas messiânicas, primeiro citando aí o Antigo Testamento com o livro de Daniel, e depois, já no final do primeiro século, né, após Cristo, com o livro de Apocalipse, porque a perseguição ao povo cristão era muito grande no período desse império do imperador Domiciano, né, no reinado dele. E realmente ali é um período difícil que é escrito o livro do Apocalipse, que vai ser utilizado junto com o livro de Daniel para a criação dessas novas denominações que tentam antecipar a data desse possível fim do mundo. E eu respeito muito quem deseja seguir esse tipo de pensamento, de ideologia. Eu acho que o mundo é livre para isso mesmo, para que a gente possa acreditar. Que livro bacana, eu vou ler. Eu vou ter que ler esse livro inteiro, porque é muito bom. Eu achei aqui incrível. E você, o que achou? Comenta aí, que se você comentar bastante, esse filme tiver pelo menos 10 mil visualizações, aí eu faço a continuação, tá bom? Um abraço a todos vocês.